Hoje aqui no podcast Fala DM, a gente tem duas convidadas que muito nos honram com a presença. A Jussara Martins e a Gina Pérez. Tudo bom com vocês? Tudo bom, Marcos. Um prazer muito grande estar aqui hoje com você, participando desse podcast Fala DM. E essas duas administradoras, elas têm muita história para contar, né? E a gente vai conversar agora um pouco sobre o mundo feminino da administração, né? E também, não só o mundo feminino, mas também a administração de modo geral. Até porque vocês duas estão numa chapa que concorre ao Conselho Regional do Rio de Janeiro aqui nas eleições desse ano de 2022, né? Mas começando, Gina ou Jussara, quem começa a contar um pouco a trajetória profissional? Afinal de contas, a gente precisa, né, mostrar para as pessoas, né, como é que é a mulher administradora, como é que ela se inicia na carreira e como é que ela, né, transita, né, até chegar aos cargos que vocês têm experiência muito em área privada, mas também na área pública também, né, Gina? É muito interessante porque nunca foi o meu objetivo ser administradora, né? O meu sonho era ser professora. E a vida me levou para um outro lado, aonde eu fiz o vestibular para direito. E eu tinha a opção de escolher a segunda carreira, que foi a administração. Na hora de eu fazer a matrícula, eu botei para administração, porque é uma área que eu fui estudar também, ver o que abrangia e me encantou. E realmente foi uma experiência muito agradável acadêmica, né? Onde nós, mulheres, dentro da universidade, éramos em menor número, tínhamos mais alunos homens, né? Isso mais ou menos em que ano? Aproximadamente. 1900 e alguma coisa. 1901, 1902. Não, 1900, acho que foi em 96, 1996, 95, por aí. 96, por aí. Foi por aí que eu fiz a universidade. E a vida me levava profissionalmente para um lado da administração, realmente, da administração pública, né? Foi onde eu comecei a ingressar no serviço público, fazendo a faculdade. E isso foi, para mim, o diferencial, né? De você aprender a prática ao mesmo tempo no banco escolar ali. No banco escolar da universidade, entendeu? Mas nós, mulheres, era sempre a segunda opção para alguns cargos, né, de nível mais elevado. Então, no decorrer da minha trajetória profissional, a gente sempre teve que matar um leão por dia para provar a nossa capacidade de gerenciamento, de organização, de liderança, entendeu? E muitos homens, com isso, acabam reconhecendo, né? Outros não, mas a gente sempre tem uma pessoa que fala assim, nossa, eu quero ela do meu lado. E você, Jussara, como é que você começou pensou, você é administradora ou pensou, não, você é agente, sei lá, de fiscalização de alguma coisa, de repente optou por administração? Por incrível que pareça, eu e Gina temos mais alguma coisa em comum. Eu também sonhava em ser professora. Eu achava que a minha vida inteira ia ser uma vida acadêmica. Inclusive, eu fiz Instituto de Educação e acabei, na hora de ingressar na faculdade, falei, não, vou fazer uma coisa diferente. Vou colocar para administração. Passar, vamos lá. E aí, ingressei na faculdade e isso me fez perceber que eu estava no caminho certo. E eu nunca dei uma aula na minha vida. Mesmo tendo formação de professores, né? E eu achava que aquilo era o meu futuro. Admiro muito, porque os nossos professores têm que ser admirados todos os dias, né? Mas eu acabei ingressando na administração e fui gostando. Sempre tive um viés para o direito. E sempre me interessei E a administração muito. de direito tem matérias em comum, cadeiras em comum, e ações em comum, inclusive, né? Correlato, né? Então, assim, até o segundo ano, né? É bem correlato com alguns outros cursos, né? E aí, aquele viés do direito administrativo foi ficando latente e acabei ingressando no serviço público. E também, assim como a Gina, também exerci alguns cargos de direção. Também confesso que não foi fácil, foi difícil. É difícil. Foi difícil poder ser colocada nos cargos de direção ou disputar com homens os cargos de direção? A pergunta vale para as duas, né?
É difícil ser reconhecido ou competir? Difícil não é você assumir um cargo de direção. Difícil é você se sustentar nesse cargo de direção. Você chegar a um cargo de direção por competência é fácil. O difícil é você se sustentar. Mas eu digo como enquanto mulheres, enquanto assim, não... Enquanto mulheres, porque todo dia é matar um leão por dia. Todo dia é uma situação tem que provar que é capaz. Tem que provar que você é capaz. Parece que você está sempre sendo colocada à prova para falar assim, ela tem capacidade para estar nesse local. Dá uma oportunidade, mas todo dia você tem que provar isso. E você, Jussara? Para mim também. Eu exerci vários cargos de direção ao longo da minha carreira, né? Já são mais de 25 anos. E nunca foi difícil chegar até a direção, porque você tinha o currículo, você tinha a expertise, você tem um perfil, né? Porque quem vai assumir um cargo de direção, gestão, tem que ser um líder nato, né? Ali tem que estar ali naquela coisa de gerenciamento de equipe. Então, nunca foi difícil chegar a assumir esse cargo. Difícil é, como a Gina falou, se manter nesse cargo e provar todos os dias que você tem competência para estar ali. E, assim, hoje, eu vou falar por mim e pela Gina, porque a gente regula idade, né? Então, nós somos mulheres 50 a mais, né? Mas já tivemos 25, já tivemos 30. Então, naquele período, então, era mais difícil ainda, porque, né? E vem o outro lado, né? Puxa, mas essa pessoa aí, diretora, tem 30 anos, tem 35, né? Como é que ela faz para conciliar casa, marido, filhos, aquela dupla jornada, né? Mas essa questão, às vezes, se coloca muito nas discussões que a mulher tem que saber conciliar trabalho do lar e com trabalho fora, numa empresa, e cuidar dos filhos. Quer dizer, se exige isso das mulheres e dos homens também, não se exige, não? Ou se passa batido? Estou perguntando assim... Eu vou falar para você, apesar de não ser mãe, né, mas eu também tenho uma dupla jornada, porque eu sou filha. Claro. Né? Irmã, tia, né? Tenho minha casa para gerenciar. Então, eu falo com você com muita propriedade. Nós, mulheres, recebemos um dom de habilidades de múltiplas tarefas. A gente consegue executar múltiplas tarefas durante o nosso dia, durante a nossa rotina. E isso, algumas vezes, pode gerar um estresse, assim, mas, na maioria das vezes, a gente consegue lidar com isso, trabalhar bem com isso, o que é muito difícil, não menosprezando os homens, mas é muito difícil você ver um homem conseguir lidar com essas múltiplas tarefas. Eu tenho vários amigos homens, a maioria dos meus amigos são homens, entendeu? E a gente até brinca quando ele fala assim, pô, Gina, me ajuda aí, porque você consegue pensar 3 coisas ao mesmo tempo. Eu não. Eu tenho que pensar nisso. Se eu for pensar naquilo, já escangalha a minha vida. Então, a gente até brinca, falando assim, tá vendo? Vocês dependem de nós. Mas é por aí mesmo. É difícil você mostrar que tem essa habilidade. Não que eu acho que deva permanecer assim, tá? Eu acho que as próximas gerações vão... Eu acho, creio, espero, vou trabalhar para isso. Tenho uma outra visão. Eu sou mãe de 2 filhos homens. Adultos, né? Um de 21, outro de 18, caminhando para a idade adulta. E, assim, bom saber que eles vão ter essa responsabilidade de ir ao mercado, de fazer as compras, de pagar uma conta, porque eles precisam entender que a rotina deve ser dividida, né? Tem que acabar com esse estigma de que nós temos que dar conta de tudo. E nós mesmos, mulheres, também temos que nos cobrar e achar que a gente não tem que dar conta de tudo e que a gente não precisa disso. A gente pode sim conciliar trabalho, né, com casa, com atenção ao filho, marido, quem quer ter filho também, que não é uma obrigação ter filhos, né? Você tem o direito de fazer escolhas. Então, assim, eu acho que hoje a gente está vivendo um momento muito especial para as mulheres. Vocês acham que ainda hoje em dia ainda existe aquela um certo preconceito da mulher que tem filhos para poder ser contratada para uma empresa, para trabalhar? Existe? Sim, com certeza. Eu estou falando perguntas mesmo que é no sentido de que vocês possam desenvolver, né? Sim.
a realidade, o que acontece realmente para as pessoas que estão nos assistindo, né, que vão nos ouvir também. Em qualquer rede social você constata isso. Principalmente eu que acompanho o LinkedIn ali, utilizo o LinkedIn, você vê várias reportagens de mães que chegam da sua licença maternidade e mais na frente já são surpreendidas com uma demissão porque acham que não vão dar conta, porque tem um bebê. Né? E não é por aí, né? A gente consegue fazer o nosso dia render. A gente realmente tem isso, é uma questão científica, né? Essa questão, você conseguir gerenciar várias coisas ao mesmo tempo, isso é uma característica feminina. A gente realmente consegue. Eu, por exemplo, sou uma pessoa que eu tenho necessidade de ter minha mente ocupada com várias coisas, porque senão eu não estou bem. Eu tenho necessidade de gerenciar várias coisas ao mesmo tempo, de ter vários projetos ao mesmo tempo. Então, assim, por a gente ter essa facilidade, a gente também acaba absorvendo. Não? Então, a gente está num momento assim que eu acho que precisa encontrar esse contraponto. Nem tanto, nem tão pouco. Mas, assim, como eu ia dizendo, né, a gente está vivendo um momento bom para as mulheres. Acho que a ficha está caindo, assim. Tanto para os homens, para as mulheres, claro, mas para os homens também. Eu vou discordar um pouquinho de você. Não, tem pautas que precisam ser levantadas. Opa, sempre é bom discordar. Não, tem que discordar mesmo. Eu vou discordar um pouquinho de você, porque... Se eu só concluir, tem pautas que precisam ainda ser colocada na mesa. Por exemplo, essa é uma questão de achar que a mulher nasceu para casar e ter filhos. Não é por aí. Nós podemos não querer casar e nós podemos não querer ter filhos. Eu posso querer, ela não ter essa vontade, outros não têm. Então, tem que ter esse respeito. A gente tem que ser visto de uma forma mais igualitária. Está muito longe de chegar? Está muito longe, mas o momento está propício para colocar em pauta de discussão. A discussão é muito válida, mas quando você diz que a gente passa por um momento propício à mudança, eu vou discordar de você, porque a gente vem num retrocesso muito grande em relação a isso, político. Sim. Entendeu? É muito ruim. Desculpa, Marcos, participar do podcast aqui e falar isso. Mas o papel do podcast é justamente esse muito mesmo. Ruim suscitar hoje, as discussões. É muito ruim hoje a gente presenciar a ala feminina apoiando pessoas que tratam a mulher como um objeto e como um material de uso. Né? A gente vê hoje uma primeira-dama do país sendo utilizada como cabide, como apoio, bengala, para as asneiras que o nosso presidente fala. Ela sempre em segundo plano e todo mundo aqui, a gente vivencia isso todos os dias, da degradação da mulher, né? Da agressão da mulher. O feminicídio aumentou no país. O feminicídio aumentou no país, Jussara. A mulher hoje, ela está muito mais submissa do que um tempo atrás, quando a gente começou a mudar isso de forma profissional, política, mentalidade, buscar nosso espaço, a nossa igualdade e tudo mais. E de 4 anos para cá, eu vejo que isso está retrocedendo. Será que... Aí pergunto até para as duas. Eu vou aproveitar, claro. Vou discordar e concordar. Claro. Eu concordo com essas pautas que foram levantadas, mas essas pautas são pautas de políticas públicas, né? A gente está falando de políticas públicas, né? Quando você tem alguém no comando que não olha para a mulher, isso é política pública. O que eu digo de estar no momento propício para trazer a discussão assuntos como a mulher decidir se ela quer ter filho ou não, parar com essa cobrança se ela vai casar aos 20, aos 30, porque quando faz 25 anos, 30 anos, não vai casar não vai ter filho quando? E aí casa, vai ter filho quando? Essas coisas pequenas, eu acho que já está sendo colocadas de uma outra forma. E aí, só para concluir, Marcos, essa questão também de você, quando você traz a questão do assédio sexual, do assédio moral. Então, essas pautas de dia a dia, elas já estão sendo vistas com outro formato, porque nós, mulheres, temos nos unidos bastante nesse sentido. Você vai para as redes sociais, você vê vários movimentos em apoio à mulher. Agora, política pública e gestão mesmo, isso ainda não temos. Vários movimentos de apoio às mulheres, mas que mulheres também diminuem os movimentos, que voltaram à era da submissão. Sim. Será, Gina, esse assunto que você está colocando, que você está levantando, não será, essa reação não será justamente por conta da progressividade da ação feminina no mundo, vamos falar no país, do Brasil, né, do nosso pedaço aqui. Então, essa tomada de consciência, tomada de espaço, essa ascensão da discussão do feminino dentro da sociedade,
será que você está percebendo? Não é agora uma reação a essa tomada de posição que as pessoas mais conservadoras, menos, digamos assim, menos evoluídas até, sentindo que essa pauta feminina está avançando, eles começam a reagir de forma até um pouco desorganizada, mas de forma a reação a justamente essa tomada de posição das mulheres de modo geral? Será que é isso? Pode ser. Uma pergunta, né? Não, sei, pode né? ser, pode ser. Eu acho que faz sentido. Porque sentido, toda vez que você tenta caminhar e alguém, né, acha que aquilo não é bom, vai ter, né, a ação e a reação, né? Então, pode ser que tenha muita reação mesmo. E tem. Não é fácil ser mulher. Gente, ser mulher é matar um leão por dia, realmente. E aí você pega falas... Eu vou pegar uma fala da jornalista que vai cobrir a Copa do Mundo. É Renata Silveira. Ela vai ser a primeira mulher a fazer uma narração de Copa do Mundo. Sim, uma narração, tá. E ela teve recentemente num programa de TV, e na entrevista dela ela falou: o problema é que a gente não pode errar. O problema é que a gente tem que estudar muito e mostrar o tempo inteiro que a gente é competente e a gente é capaz. Então, esse sim, eu acho que é o dia a dia da mulher administradora, da mulher de forma geral, de qualquer profissão, qualquer profissional, qualquer mãe de família, qualquer coisa, a gente precisa provar o tempo inteiro que a gente realmente tem competência para estar em qualquer lugar, onde a gente quiser estar. Mas é o tempo todo essa cobrança. E nisso dessa cobrança aí, vocês já colocaram aqui há alguns minutos atrás que o banco escolar, alguns anos atrás, era predominantemente masculino e hoje em dia tem mais mulheres, né, estudando. Sim. Quer dizer, talvez esteja meio a meio, né? Enfim, não sei. Os números demonstram que as mulheres são maioria mais a universidade do que os homens. Então, e nisso aí, por exemplo... O mercado de trabalho está refletindo de administração que eu estou falando, tá? Vamos focar na questão da administração, porque né, o nosso foco aqui é esse. Então, no mercado da administração, das empresas, vocês acham que o mercado de trabalho, as vagas de trabalho abertas, as pessoas que estão sendo contratadas, espelha isso, essa paridade, ou melhor, esse maior número de mulheres nos bancos escolares? Em 2021, foi feito um levantamento que as mulheres ocupam 39%, eu vou falar de cargos de liderança, tá? Sim. Que foi o que eu vi, 39% dos cargos de liderança. Então, assim, a gente acaba trazendo isso numa cadeia. Então, eu acredito que no mercado de trabalho, no geral, a mulher deve estar representando hoje por volta de 35% a 40%. Em cargos de liderança que você está falando, né? Cargos de liderança, 39% que foi feito um estudo. Cargos de liderança. No mercado, em geral, eu acredito que isso represente uns 35% a 40%. Vocês acham que dentro das empresas deveria haver cotas para homens e mulheres? Para mulheres, no caso, para cargos de liderança ou de modo geral? Eu vou ser muito honesta com isso. Sim. Não. Eu também concordo que não. Eu acho que tem que existir programas. Exatamente. Sabe? Ações afirmativas, vocês dizem, né? Sim, porque, por exemplo, a gente vê muito, né, como tudo no Brasil, né, a gente importa muita coisa, né? É verdade. E na hora de pôr em prática, não funciona do mesmo jeito do que nos outros países, né? Então, você pega qualquer empresa grande, de grande porte ou multinacional, que a multinacional, às vezes, até bem menos, mas que fala lá do programa de diversidade, disso, daquilo, mas na hora mesmo de pôr em prática, você conversa com os funcionários, com os colaboradores, e você vê que não é bem assim que funciona, entendeu? Então, não adianta nada dizer que a própria prefeitura do Rio de Janeiro está com um programa novo de liderança feminina. Eu achei bacana, é uma iniciativa. Claro, né? claro. É bem interessante o programa. Mas, assim, eu tenho visto um certo protagonismo de mulheres nesse programa. Então, não é só lançar o projeto, o programa, é fazer realmente que aquilo vire uma realidade. Sim. E aí cabe, nesse ponto, né, nós, como sempre, mulheres à frente, né, continuarmos cobrando da sociedade, né, para que a gente realmente tenha esse espaço. Porque na administração, o mundo do gestor administrativo, dos cargos de direção, ele é predominantemente masculino, como a Gina fala. Nos escritórios, talvez até nos anos 80, não posso também ter uma experiência muito lá atrás, que eu não tinha experiência profissional, né, antes dos anos 80. Mas do que eu me lembro dos anos 80 e até, talvez, no início dos anos 90, uma parte dos anos 90, você via muitas mulheres dentro das grandes empresas, falando em grandes empresas, como secretárias, né? Exatamente. Uma ou outra...
estou falando também dos cargos mais qualificados, assim, da área de formação de administração, da área administrativa. Porque, claro, existiam outros cargos também, que, né, mas vamos tratar desses cargos assim, de liderança ou cargo de nível gerencial intermediário, alguma coisa assim. Mas, de modo geral, você via era secretária, era assistente de diretoria, uma ou outra, né? Agora, claro que os homens predominavam, né? Os cargos realmente de gerência, de direção, dificilmente você via mulheres. Exatamente. Né? E hoje a gente observa Mas hoje já melhorou um pouco isso, melhorou um pouco, Marcos. Mas a gente ainda continua com essa discrepância assim. de ocupação de mulheres em cargos de ponta em empresas privadas e públicas. Mas isso mas em muitos casos, por exemplo, as próprias mulheres é que selecionam as pessoas para alguns cargos, além dos homens também. Então, você acha o quê? Que nas entrevistas, e isso é colocado na balança, não é mulher, não vou contratar para esse cargo porque mulher não dá, ou então não é por aí. Não vejo por esse lado. A gente precisa analisar aqui como funciona a política de contratação daquela empresa, de como ela é orientada. Por isso que é importante, talvez, a ação afirmativa que a Jussara tinha levantado, né? Mas a ação afirmativa, programas de inclusão, né? Exatamente. Entendi. Entendeu? Tem empresas que você vai indicar uma mulher para assumir um cargo que tem que passar por um conselho de diretoria e o nome dela nem passa. Porque toda diretoria, o conselho é masculino. Há pouco tempo, há mais ou menos uns 2 anos, eu fiz uma entrevista para assumir um cargo de direção na Prefeitura do Rio com um controlador, contador, mais 2 pessoas da contabilidade, e todos eram homens. Só tinha eu de mulher para fazer aquela entrevista. Então, como eu já havia sido diretora anteriormente, ficou fácil. Mas até mesmo para você que vai para uma entrevista, chega e tem todo um cenário só masculino, né? Você já fica meio inseguro. Então, assim, isso também é bom. Esse tipo de programa, sim, vale a pena que a empresa tenha numa entrevista, conduzindo um processo seletivo, a gente não quer excluir os homens, não é isso? Não. Ter homens, mas ter mulheres também para você se sentir de alguma forma acolhida. Recentemente eu fui num evento em Tanguá, na Prefeitura de Tanguá, eu fui convidada e eu entrei na sala, né, onde estava sendo recebido o ministro, alguns prefeitos de outros municípios, e eu era a única mulher. Aí, de repente, entra uma professora e ela olha para mim e diz: que bom ver um rosto feminino. Eu falei: nossa, eu estou pensando a mesma coisa, ainda bem que você chegou. Então, a gente ainda passa muito isso, entendeu? Mesmo quem está nas posições de liderança, como a Gina falou. Você tocou um assunto interessante, porque, de modo geral, uma coisa que aproxima muito as pessoas é a profissão, né? Você está num ambiente qualquer que seja, num evento, uma festa, um congresso, enfim. Quando você fala assim, eu sou administrador ou administradora, aí o outro, eu também sou, cria um vínculo ali interessante, né? As pessoas se encontram ali, conversam, trocam ideias. Isso vai também para economistas, imagino eu, para contadores, enfim. Mas eu estou falando, no caso dos administradores, eu acho que quando a gente está num ambiente que você está assim, com um monte de gente, várias profissões e tal, conversando vários assuntos, você é o quê? Eu sou administradora, eu também sou, você se formou onde? E eu acho que cria uma identidade, e eu acho que, nesse caso que você colocou, Jussara, um rosto feminino, finalmente. Isso, a questão do gênero também, hoje em dia, com essa tomada de posição feminina, eu acho que isso também está servindo também para as pessoas se aproximarem, as mulheres se aproximarem nas discussões, nas questões, porque normalmente passa pelas mesmas dificuldades, né? Tem as mesmas aspirações. Quando eu falo assim, mesmas dificuldades e aspirações, eu também me refiro no mercado corporativo. Claro, na vida pessoal também, no dia a dia, a gente tem uma série de dificuldades na vida, tanto homens quanto mulheres, enfim. Na questão não é essa, mas é de justamente me centrando na questão do ambiente corporativo, ambiente empresarial, né? Eu acho que isso aí, né, faz uma diferença enorme. Total. Essa questão corporativa, né? Então existe, vocês estão dizendo que ainda não reflete exatamente a questão dos bancos escolares. Isto o número grande de mulheres estudando administração não está refletido ainda nos cargos de liderança dentro das empresas, né? Que a Gina, inclusive, colocou aí uma questão de um estudo que foi feito, né? Enfim, mas a tendência é melhorar. A tendência, ou vocês acham que com essa reação que a Gina também colocou,
em contraponto à Jussara, de que a evolução que a Jussara, você colocou, Jussara, que houve uma evolução, a Gina também colocou que não houve, está havendo retrocesso. Aí eu estou ponderando que se essa reação não é em relação à tomada de posição, um avanço das mulheres no mercado de trabalho, na vida de modo geral, as empresas, vocês acham que a tendência, de alguma forma, com as dificuldades, é que isso haja um equilíbrio maior, que as mulheres ocupem cada vez mais espaço nas empresas, ou a coisa vai demorar muito tempo? Não, né? Ou é para essa geração ainda? Marcos, eu acredito que... eu vou iniciar aqui, eu acredito que as empresas, elas já enxergaram que a mulher, ela tem mais empatia, ela tem mais capacidade de liderança, ela consegue ser mais organizada, entendeu? Ela tem um olhar de identificar gargalos, falhas, aonde ela pode trabalhar mais aquele setor. A mulher, ela tem essa capacidade. E algumas corporações vêm enxergando isso e vêm dando oportunidade. Eu não acredito que daqui a 2, 3, 4 anos a gente esteja numa realidade igualitária. Uhum. Mas eu acredito, sim, que daqui a uns 10, 15 anos a gente vai ter uma evolução muito grande, tá? Na participação de mulheres nas grandes corporações e também na área de liderança, na área gerencial. Uhum. É o meu ponto de vista, tá? Uhum. Porque grandes empresas já enxergaram isso. Entendi. Entendeu? Existem algumas resistências? Existem. Até mesmo do seu corpo de diretores e tudo Sim. mais. Mas, entendeu? Esse paradigma está sendo quebrado. Então, a tendência é que isso se evolua para uma melhora da nossa ocupação nesse mercado. Uhum, uhum, uhum. Eu concordo, eu acho que é algo para médio e longo prazo. Uhum. Mas essa construção de pautas e de movimentos e de organizações é importante. Porque, como a Gina colocou, e é real, as empresas já enxergaram algum potencial, ou até para dizer, nossa, elas vão realmente dominar o mundo. Elas são a maioria no nosso país, né? Assim, porque a gente é a maioria no nosso país, né? Claro que isso envolve outros números que eu prefiro não citar, claro, do porquê dessa maioria, né? Uhum. Se mata muitos homens, muitos jovens, principalmente na periferia. Então, isso é um dado que eu prefiro não trazer para a pauta. Mas hoje nós somos maioria, né? No colegiado, né? De votantes, por exemplo, hoje somos a maioria, no colegiado feminino. Uhum. Então, é aí que eu falo que é o momento de que a gente está mais forte. Porque a gente está conseguindo olhar e enxergar que a gente também, se organizar, pode alcançar os nossos objetivos. E nisso tem tido alguns movimentos importantes, como eu falei antes, né, nas redes sociais, pessoas influentes também, mulheres influentes que começam a fazer uma busca, se colocar ali naquele contexto de defender pautas femininas, de mostrar aberta a novos projetos. Então, assim, eu também vejo como algo para longo, médio prazo. E a questão do assédio, de todas as formas de assédio que existem, né? Que a gente sabe quais são. As empresas estão preparadas para trabalhar contra os assédios? Ou quais são os programas, as formas que as empresas podiam ter para evitar, para proteger as mulheres principalmente, mas homens também, mas de modo geral, as pessoas de modo geral, em relação à questão do assédio? Isso vai para... Isso eu gostaria de começar a responder. Então, você começa. Eu não trabalho com empresa, né? A minha vida toda foi pautada, praticamente toda na administração pública. Das empresas públicas. Como administradora pública, né? Exercendo o cargo de direção há mais de 25 anos, no ano passado eu passei por uma situação de assédio moral. Então, assim, o serviço público ainda não está preparado para isso. Não está. Entendi. Talvez as empresas, pela questão de ter ali... E não é que a gente não tenha, não. A gente tem o Ministério Público também do nosso lado. É porque a gente ainda não tem esse alcance. Quando você está no mundo privado, você... pensa de outra forma, porque vem o canal de ouvidoria da empresa e tem ali, você está num emprego que você pensa, poxa, se eu não fizer certo, se eu não fizer... Você pensa 2 vezes e mesmo assim acontece. Mas no mundo público, trazendo para o serviço público,
A gente acabou de viver alguns escândalos, né, sobre assédio sexual e moral. E eu mesma passei por essa situação. Não foi fácil, foi muito difícil para mim, mesmo sendo uma profissional 50 a mais, mesmo sendo uma profissional com mais de 25 anos e já ter exercido diversos cargos de direção, não era o meu primeiro cargo de direção, longe disso. E aí você percebe também o quanto as instituições não estão preparadas para lidar com esse tema. Para lidar com esse tema. Por mais que você... No caso dessa instituição que eu estava, ela já estava fragilizada mesmo, porque já vinha passando por um processo de sindicância e depois de intervenção, né? De junta interventora. Então, ela já vinha fragilizada, né? Mas é algo que a gente tem que se preocupar, e não é só o assédio moral que a gente fala das mulheres, não. Isso é uma pauta que as pessoas têm que saber respeitar o outro, sabe? Eu acho que vai até mais além do assédio moral de mulheres e até da pauta de administradores. É algo que reflete na sociedade. Porque a gente faz parte dessa sociedade. Então, você fica doente, você leva a sua doença para casa, para sua família, para os seus filhos, para os seus amigos, né? Então, esse é um tema, por isso que eu falo, tem muita pauta para ser debatida. Para todos, para a sociedade geral, mas principalmente para as mulheres, porque nós ainda somos as que mais sofremos com essas pautas que parecem para a minoria, mesmo a gente sendo maioria. Eu vejo essa situação do assédio sexual e moral. Eu vou falar até mais do sexual, porque você já explicitou bem o moral. Isso não vem de hoje, né, Marcos? A mulher, desde do ingresso dela no mercado de trabalho, na batalha dela de alcançar espaços e tudo mais, ela já sofre com isso, né? Ela sofre, porque ela é vista como eu falei, as mulheres são vistas como objetos. Então, a gente tem até uma fala aí, né, que fala para os atores e atrizes, né, principalmente para as atrizes, para fazer um papel tem que sentar, fazer o teste do sofá, né? Principalmente para as atrizes novas, bonitinhas e tudo mais. E na administração, Marcos, isso acontece muito, entendeu? A pessoa, para assumir um cargo, às vezes, aquele diretor, que na maioria das vezes são homens, para dar uma assessoria, para dar uma coordenação, para dar uma gerência, vamos almoçar uma vez, 2 vezes. Na terceira, a pessoa já está percebendo que o que o cara quer é, tipo, eu vou te dar gerência, mas você... Entendeu? E isso... Você muda de empresa, você vai para outra empresa, é a mesma coisa. É impressionante. Já está arraigado na sociedade. Exatamente. Né? Exatamente isso. Isso já é histórico. E por mais que hoje tenha canais de denúncia, que tenha ouvidoria, sim, que tenha programas, me parece que essas pessoas não caem na realidade. Continuam fazendo. E como é que as empresas podem trabalhar esse assunto? Se é que existem formas já estabelecidas para isso, o que vocês imaginam? Então, claro, eu vou falar, não é receita pronta, mas... Não é receita pronta, mas eu vou te falar uma coisa. Você, quando a minha maior experiência de vida administrativa é no serviço público, é em empresa pública. Quando você está numa empresa pública de porte grande, que você tem um corpo de diretoria formado por homens que realmente assediam, sim, as mulheres, assediam secretárias, e que elas fazem denúncia num compliance da vida, numa ouvidoria, morre. Porque aquelas indicações ali daqueles diretores, eles não vão cair por isso. Por que a menina ela teve que vir com essa calça? Porque a culpa é dela, tá? Sempre. A culpa é sempre da mulher. A mulher não pode usar a roupa que ela quer. É a culpa da vítima, né? A culpa é da vítima. A culpa é da vítima. E aí, às vezes, você encontra uma pessoa dessas no banheiro chorando. E aí você tem que acalmar, conversar. Porque realmente a empresa não tem uma estrutura de um psicólogo, de uma ouvidoria, de um programa para atender, porque tem uma pessoa no nível elevado que ele não vai cair por isso. A não ser numa grande instituição que foi a Caixa Econômica, né? Que veio a mídia, que veio tudo, que houve uma pressão muito grande, que se não fosse por isso, ele estaria lá até hoje.
estaria lá, assediando mais uma, e mais outra, e iria continuar até o final. Entendeu? E complementando essa questão das mulheres, a questão também da diversidade sexual dentro das empresas. Quer dizer, é um caminho sem volta, isto é, essa evolução, essa inclusão, esses processos inclusivos, apesar das reações também que devem acontecer. Assim como, sim. Né? Sim. A questão da diversidade sexual também, vocês imaginam que é um caminho que vai evoluir ao longo do tempo, vai ser aprimorado, vai ser melhorado? Ou também vai demorar muito? O que vocês estão achando em relação a isso? Eu vou falar para você que, em relação a isso, eu, Gina, no decorrer da minha vida toda profissional, eu tive muitos companheiros e companheiras que têm opção sexual única, né? E assim, isso nunca foi impedimento para a evolução, isso nunca foi desrespeitoso, sempre houve um respeito muito grande pelos profissionais. Eu nunca vivenciei, tá, um assédio moral em algum profissional desse nível. Nunca. Existe? Deve existir. Deve existir. Não estou falando que não existe. Claro. Mas eu, Gina, nunca presenciei. Então, eu não tenho aqui propriedade para falar sobre isso. Pelo contrário, são profissionais tão bons quanto a gente, porque a opção sexual é da pessoa, isso não mede a capacidade de ninguém, tá? Que isso fique bem claro aqui. Claro, com certeza. Tá? E tem muita gente que leva às vezes por esse lado, né? Ah, porque o fulaninho, nossa, mas ele é muito bom. O que você quis dizer com isso? Quer dizer nada, desculpa, entendeu? Então, assim, mas eu nunca presenciei um assédio moral ou algum maltrato por isso. Não sei, a Jussara. Não, mesmo assim, nos cargos que eu tive de liderança, e você tem que lidar com equipe, né? Eu nunca presenciei. Mas eu acho que porque também eu estava numa área de atuação que você encontra muita gente LGBT. Porque na cultura tem uma diversidade muito grande. Isso é bom, isso convive. Você diz cultura na área de cultura, na área de cultura, né? Então, como eu fui diretora 2 vezes na área de cultura, e eu também trabalhei numa fundação que era de cultura, então você está acostumado a lidar com pessoas que são abertas, mais abertas, né? Isso é uma questão cultural, que a gente vai ter que superar aos poucos. Né? É questão cultural, desde que quando seu filho cresce, você começa a passar coisas para ele, que homem usa azul, mulher usa rosa, que ele não pode brincar de boneca. Então, isso tudo vai fazer com que reflita futuramente. Então, eu acho que essa questão cultural também vai mudar, porque hoje eles também se organizaram enquanto grupo. Né? Então, hoje tem um reconhecimento de um movimento bem grande. E é esse movimento que eu falo com relação às mulheres. Né? Com relação às mulheres negras, com relação às mulheres de periferia, com relação às mulheres em geral, com relação às administradoras, às contadoras, às advogados. Então, assim, é esse movimento que precisa crescer também. Eu acredito que sim, que lá na ponta, eu não vivenciei também, não tenho essa propriedade para falar, mas acredito sim que eles sofram também, assim como nós. Porque tudo que não é o comum da sociedade, né? Daquela história que criaram de moral e bons costumes, né? Aquela coisa bem arcaica. Tudo que foge a isso é diferente. E tudo que é diferente, de alguma forma, agride quem pensa desse jeito. Sim. Mas uma hora a evolução vai ter que chegar, porque ela já chegou no mundo inteiro e nós vamos ter que também evoluirmos para entender que a vida de cada um pertence a cada um. Cada um tem CPF, né? Você tem que caminhar para uma inclusão cada vez maior. E aí, se a gente for falar, vai passar por várias outras áreas, né? Inclusão de pessoa com deficiência. Tem várias pautas para serem definidas, não só de políticas públicas, como pautas que a gente tem que tratar separadamente, que é o caso que eu vejo das mulheres, do empoderamento feminino, porque nós já estamos nesse patamar de buscar esse empoderamento feminino. Nós já superamos muita coisa, desde o voto, desde o anticoncepcional, nós já superamos muita coisa. Então, nesse momento, eu vejo que a gente está à frente por isso. Né? E até por isso que a gente tem
pensado nessa construção, né? E pensar que até poucos anos atrás, 50 anos, 60, 50 anos, não é muito tempo assim em termos históricos, mas até uma mulher separada, uma mulher desquite, não tinha nem divórcio, era desquite, né? Era desquite. Divórcio começou em 77, que foi aprovado no Brasil, era só desquite, né? Separação, desquite, quer dizer, uma mulher separada, desquitada e depois divorciada, era uma coisa muito esquisita, muito diferente, as pessoas viam com meio atravessado, Sim. realmente, e só tem 50, 60 anos, quer dizer, Você 77 olha... foi logo ali, que foi a lei do divórcio, mas... Sim. Até então, e até mesmo depois da lei do divórcio, a coisa não fica. Mas hoje em dia não, hoje em dia a coisa está bem fluida, não existe mais certos preconceitos. Mas é a separada, entendeu? Foi preciso muita luta. Com certeza, com certeza. Muitas mulheres lutaram para que hoje nós tivéssemos isso. Exatamente. E essa é a pauta que a gente traz aqui como administradora. E eu estou falando por mim e pela Dina, porque eu sei que ela pensa desse jeito. Essa é a pauta que a gente traz. Agora está na hora da gente se unir. Da gente botar para fora tudo que foi reprimido e dizer, olha, nós estamos aqui, nós estamos no poder também. Claro. Quer vocês queiram, quer não, nós estamos no poder, nós estudamos para isso, nós nos qualificamos para isso. E o interessante... E nós queremos assumir aquilo que nos cabe. E o interessante, Jussara e Gina, é a nossa profissão, com todas essas dificuldades, nós já tivemos no Sindicato dos Administradores, aqui no Rio de Janeiro, uma presidente mulher, né? E no Conselho Regional de Administração também, já tivemos mulher na presidência. Então, quer dizer, talvez em certos aspectos até que a profissão até avança um pouquinho, mas às vezes não basta ser mulher, tem que defender Posso as pautas discordar? femininas, né? Pode, claro. Posso discordar? Claro. Se avançamos, porque tivemos uma presidente mulher ao longo de 57 anos da profissão, quase 57, né? São 56 anos de profissão. Sim. E nós, no Rio de Janeiro, tivemos uma presidente mulher em 57 anos. E hoje, nós estamos aqui disputando uma eleição que as duas únicas mulheres somos nós, numa chapa de 18 nomes, não avançamos nada. Precisamos avançar muito. Muito mais, claro. Precisamos convocar essas mulheres, essas administradoras, para estar conosco nessa luta. Exatamente. Eu também concordo com a Jussara e vou mais além. Não desmerecendo o papel da administradora à frente do CRA, né? Ao longo desses... teve do sindicato nos anos 90, ao longo né? desses 50... ela também é à frente do conselho. Ao longo desses 56 anos, mas precisamos entender como ela foi parar ali também, né? Entendeu? E o porquê. Então, quer dizer, está dizendo, não basta ser mulher, não. Basta também saber a pauta que defende, a atuação, o dia a dia, não é isso? Porque se você teve uma mulher presidente num conselho que tem 56 anos, você só teve uma mulher presidente. Não teve 57, mais... 57, desculpa. 57. Foi porque está novinho, né? Está novinho. recente. 57 anos, você tem uma mulher. Só uma mulher foi presidente. Essa pauta, ela não brigou por ela. Porque se você pegar... Exatamente. E aí eu venho acompanhando as eleições do conselho há muito tempo. Se você pegar as chapas, elas não têm característica quase nenhuma feminina. A presença feminina é ínfima. É muito pequena. Entendeu? Mas isso também se dá por causa das políticas implementadas dentro dos próprios conselhos. Sim. Tá? Que não alimentam o despertar e a vontade da mulher estar ali presente. Então, muitas mulheres, muitas eleitoras não votam, não contribuem para o CRA porque não tem espaço para isso. Então, se veem desmotivadas. E é isso que a gente precisa resgatar. Entendeu? Falando de conselho, ela tem razão. Porque, assim, eu que já trabalhei em 2 conselhos, posso dizer que um conselho que tem uma representatividade feminina, mas aí por conta da profissão que basicamente tem uma representatividade feminina, é a enfermagem. Aí você pega a enfermagem, você vai ter várias conselheiras e o número de conselheiros com certeza vai ser um pouco menor. Mas você tem os dois lados. E hoje você vê a OAB também, né? Com as subseções nos bairros, implementando advogadas mulheres à frente de comissões. O edital eleitoral também foi bem benéfico, né? Porque Exatamente. já pediu uma paridade. Então, a gente ainda está bem... O edital da OAB. Da OAB. Porque no nosso edital, preferencialmente... Tem muito para Aí, preferencialmente, você olha os números, se você pegar hoje o que está lá de chapas inscritas, que eu não vou falar de homologados, porque ainda não estão, de chapas inscritas, você vai olhar os nomes de mulheres, são pouquíssimas mulheres. Exatamente. Mas aí, deixa eu fazer uma pergunta aqui.
nessa questão da motivação e tudo mais, deixa eu me enquadrar aqui. Por exemplo, vocês falam assim, precisa ter uma motivação, as mulheres têm que se motivar a procurar também, porque eu concordo, né? Porque eu vou dar um exemplo assim de quando eu trabalhava numa empresa, eu era gerente executivo. E aí no Rio de Janeiro tinha 3 coordenadores, 2 homens e uma mulher. E os 2 homens estavam sempre ali sentados assim comigo. Pô, Vladimir, não, tô sempre querendo alguma coisa a mais, ou um benefício, ou salário. E a mulher não ia. Ela não ia atrás. Ela não sentava para conversar comigo. Mas, assim, aí com a minha lista de afazeres diários, tal, aí eles iam sempre conseguindo uma coisinha ou outra. Um dia eu acordei, né? Um dia eu estava fazendo o orçamento do ano seguinte, né? Daquele ano, né? Do orçamento, e estava fazendo previsão de folha. Aí eu olhei o salário deles, tá tudo bem, tal. Quando eu olhei o salário dela estava defasado em relação ao salário deles. Né? Porque não tinha um plano de cargos, de salário, de carreira para coordenadores, para gerentes, não tem. Assim, você paga, né, de acordo com a negociação. E aí eu senti o seguinte, que eu estava reproduzindo, e eu não queria fazer isso de jeito nenhum, eu estava reproduzindo uma questão, uma questão, né, cultural, não sei se é cultural, que é pagar menos a mulher. Eu estava fazendo isso como gestor, como gerente executivo, eu estava fazendo isso. Aí eu acordei, aí eu fiz realmente um plano ali, não, tudo bem, até eu não podia dar o aumento para ela, né, equiparar naquele, então eu fiz um plano trimestral dessa minha funcionária, funcionária da empresa, né, dessa funcionária, até chegar no final do ano para equiparar o salário dela aos dos 2 outros coordenadores. Mas eu pensei, mas por que isso aconteceu? Tudo bem, mas eu não tinha que ficar olhando, prestando atenção nisso. Assim, acho que também é uma parte dela também chegar e sentar e negociar. Aí você falou da motivação. Eu acho que assim, existe a falta de motivação ou também é uma questão cultural, uma coisa que sempre foi negada, foram negadas muitas coisas para as mulheres, nega. As duas coisas. Assim, cria uma barreira, um medo da mulher, de repente, se eu for lá, eu posso perder o meu emprego. Exatamente isso. Você faz a pergunta e você mesmo responde essa pergunta. Muitas mulheres, em algumas empresas, no caso que você falou aí, ela tem 3 coordenadores igualitários. As mesmas funções deveriam receber de forma igual. Né? 2 têm maior abertura com o seu gerente por falar, de repente, a mesma linguagem, o mesmo jeito. Chega brincando com futebol, chega brincando da cerveja, chega brincando não sei o quê. Ela, vendo essa situação, ela se sente acuada. E ela fala, se eu for pleitear alguma coisa diferente em termos salariais, eu vou dançar, eu vou ser mandada embora. Então, existe o medo também, o receio. E, às vezes, a paridade começou até lá na contratação, né? Quando aquela vaga foi aberta para um feminino, ela foi aberta com um valor menor. Foi. E eu vou dizer uma coisa... Foi. E eu vou falar isso, gente, porque eu vou trazer de novo um exemplo que aconteceu comigo. Eu fui contratada, né? E eu sabia qual era o salário do gerente geral. Depois que eu já tinha entregue a minha carteira, né, o meu assédio moral começou ali. Eu percebi que começou ali, eu fui para o embate. E como também fui para o outro episódio para o embate. Mas aí você está falando, e aí não desmerecendo ninguém, de uma profissional que está há anos na direção e com um currículo bom, que sabe como se portar. Mas aí você pega um outro profissional, talvez ele não consiga. E quando eu recebi, já a minha nomeação tinha sido publicada, eu já tinha entregue a minha carteira, que eu recebi o papel para ir ao banco, que eu abro, eu tenho uma surpresa. O salário foi diminuído em mais de 10%. Na mesma hora, eu virei para o presidente e falei assim, não, eu não quero acreditar nisso. Você não falou isso para mim, que você estava diminuindo o salário. É porque eu sou mulher? E aí ele recuou e disse, não, é porque eu estou fazendo um ajuste, mas lá na frente eu vou acertar isso. Mas não era. Era porque eu era mulher. Isso devia incomodá-lo profundamente. Porque eu seria o maior cargo depois dos conselheiros, porque conselheiro é honorífico. Eu seria o maior cargo com o maior salário. E eu sou mulher. Então era isso que incomodava ele. E na hora eu falei, poxa, eu não concordo.
porque eu vou trabalhar a mesma coisa que ele, por que eu tenho que receber menos? Não, mas é porque a gente está passando por uma reestruturação, daqui a 3 meses tudo isso está resolvido. É óbvio que nunca foi resolvido, mas toda vez eu fazia questão de jogar na cara dele também que não tinha sido resolvido. Só aguardando que seja resolvido, só aguardando. Então, assim, mas eu consigo fazê-lo com propriedade, como a Gina está fazendo, e como ele mesmo relatou, porque a gente já tem mais esse traquejo, né? A gente lida até por lidar com muitos homens, Exatamente. colegas homens na direção, na coordenação, e liderar equipes, a gente já tem esse afinamento, mas aí chega uma mulher na equipe e vê esse fato que a Gina acabou de relatar, o homem lá falando futebol, caramba, ela não vai falar. Ela vai pensar com aquela cabeça cultural. Puxa, mas eu tenho marido, eu tenho filho, eu não posso perder esse emprego, e tá difícil o emprego para mulher. Ou você fala a mesma linguagem, que é o meu caso. E o meu? Que a Jussara conhece. Meus cargos todos de liderança, de gestora, quando eu vejo um grupinho de meninos falando do Flamengo, do Fluminense, do Botafogo, vamos falar todo mundo junto, vamos falar do Vasco também. Você traz isso, você traz essa linguagem desses grupinhos para dentro da sua liderança. E com isso você acaba ganhando a equipe, você acaba ganhando as pessoas. Entendeu? Não só, eu estou brincando aqui do futebol, mas de outras coisas também. Claro. De carro, de moto, entendeu? Mas nós como líder. Exatamente. Aí você pega e se coloca no lugar da funcionária. De repente, que tem uma liderança masculina. Para ela vai ser ela muito vai difícil sentir chegar. Constrangida de chegar perto. E o problema já começou lá na contratação. E olha dela, que ela é na área de saúde, né? Que a área de saúde assim, é dominada por mulheres. Por mulheres. Então, assim, é isso que tem que acabar. Ou melhorar, pelo menos. Não vai acabar de uma vez, a gente sabe que não vai. Sabe que não vai acabar, mas a gente precisa melhorar. Entendeu? Precisa melhorar. Não é uma pauta qualquer. E não é uma pauta de mimimi, antes que digam que é mimimi, não é nem de feminista, porque também não sou feminista. É uma pauta que ela é real, que precisa ser solucionada. Porque desculpa. Pode colocar. Porque a gente não aguenta mais isso. Né? Então, assim, eu me preocupo, a Gina também tem essa preocupação, a gente conversa muito. A gente já trabalhou junto. Né? Então tem essa coisa que o pessoal costuma dizer, mulher, uma não dá espaço para outra. Isso não é mais real, isso não é verdadeiro. Mulher dá espaço para mulher, sim. Mulher reconhece a liderança em outra mulher, sim. Mulher sabe que tem espaço para todas nós, porque nós somos muito capazes, a gente se dedica muito, a gente vai muito além, a gente sabe o que a gente quer da vida. Então, assim, a gente já trabalhou junto, fomos muito bem. Estamos trabalhando juntas de novo, então, assim... essa coisa também tem que acabar. Não existe essa, não, mulher fala de mulher não quer que mulher... Isso não é real. E aproveitando esse fato que vocês já trabalharam juntos, estão trabalhando juntas, a gente está aqui no Fala de ADM Podcast. Hoje a gente está conversando com a Jussara Martins e com a Gina Pérez, 2 administradoras que estão pleiteando continuarem trabalhando juntas também no Conselho Regional de Administração, na Chapa 3, que será agora nas eleições do dia 22 de novembro. A Jussara já foi funcionária de conselhos também, mas agora ela está pleiteando, está dentro de uma chapa, né? São 8 titulares, 8 suplentes, uma chapa ao Conselho Regional, que está junto também com a chapa ao Federal, que é um titular e um suplente. Então, no dia 22 de novembro, haverá eleições no Brasil todo, mas no nosso caso aqui do Rio de Janeiro, para o Conselho Regional de Administração, dia 22 de novembro. Então, é claro que as mulheres têm muito ainda a avançar nas eleições, na composição das chapas, né? Mas, de qualquer maneira, a chapa 3, vocês são as 2 mulheres da chapa, né? E o que vocês imaginam dessa eleição? As 2 mulheres da chapa, mais a Fernanda Não, mas é do Federal. Estou falando do regional. Estou falando do regional. Regional são vocês 2. E do Federal tem a outra administradora que, né, junto com o titular. É claro que a chapa 1 também deve ter, a chapa 2, mas vamos tratar aqui da chapa 3. Sim, mas é bom registrar, Marcos, que todo mundo tem na mesma proporcionalidade, tá? É verdade. A participação feminina é muito pequena em todas as chapas. Sim. Mas aí o que vocês imaginam, né, já que vocês enfatizaram tanto que já trabalharam juntas e agora vão trabalhar juntas também, ganhando as eleições, né, trabalhando juntas, o que vocês pensam assim? Qual é a pauta que deve ser levada
por esta chapa, no caso específico para as mulheres. Claro, vocês podem também falar de modo geral, mas nesse caso das mulheres, no caso da aproximação, da defesa do mercado de trabalho, né? Do fato de que nós temos uma invasão muito grande do nosso mercado por outros profissionais também. A gente não vai brigar no sentido do ódio, pelo contrário, mas a gente tem que defender o nosso espaço, né? O espaço dos administradores. Até porque nós somos o Fala DM Podcast também, então a gente tem que tratar aqui dos administradores e administração. O que vocês imaginam? O que estão vendo para essas eleições? Gina, Fala DM ou Fala DM? Fala DM. Bom, Marcos, assim, no contexto geral, né, eu acho que quando a gente vem a colocar o nosso nome para ser candidato numa chapa, você realmente já tem que ter um propósito, né? Claro que você está à frente do conselho, né? Ser conselheira é uma responsabilidade muito grande, eu pelo menos vejo dessa forma, é uma responsabilidade muito grande. É você chegar também no topo da sua profissão, ser reconhecido como profissional. Então, se você está tendo esse reconhecimento, se alguém está apostando em você, se você teve votos, você precisa honrar esses votos, né? Então, assim, e agora eu vou até tirar essa coisa do estereótipo de mulher. E a gente está com uma chapa na rua, que somos essa representatividade feminina, mas que vai olhar para os administradores como um todo. Perfeito. E a gente sabe, e a gente vem acompanhando o conselho, de toda a fragilidade que o CRA-RJ vem ao longo dos anos. Com esse afastamento dos inscritos. Gente que está inscrita, que paga em dia, não vota, nunca votou, não tem interesse. O porquê dessa falta de interesse? O conselho existe não só para regulamentar a profissão e proporcionar à sociedade que aquele profissional esteja no lugar adequado de forma regular, né? E aí vai muito mais além quando você fala a nível de saúde, né, educação e outras áreas, mas também na administração. Então, o que a gente quer, o que a gente pretende, no meu caso, né, falando por mim, o que eu quero, o que eu pretendo, é ter uma aproximação desses profissionais. Quero que eles venham para o conselho, que eles vejam um novo conselho, que eles trabalhem junto com a gente, que eles possam participar, ser participativo. Eu pago o conselho há quase 20 anos. Eu nunca fui convidada para nada. Eu nunca fui convidada para dar uma palestra, eu nunca fui convidada para falar sobre nenhum assunto, nenhuma live, nenhum podcast. Então, a gente quer... Já teve cargos importantes. E a gente quer isso, é que o administrador ele seja reconhecido. Tem vários administradores que fazem trabalhos maravilhosos, que estão aí à frente de algum projeto importante, porque tudo começa pela administração. É verdade. É a organização, é o planejamento. A gente fala muito de gestão é diferente de administrar. A administração é uma ciência também, né, com prerrogativas. Então, o que a gente quer é trazer os administradores como um todo para o conselho, é ter um conselho com portas abertas realmente, um conselho que seja participativo e que também fiscalize. Porque se a gente fala muito que os espaços nossos são preenchidos, e são por vários colegas de áreas correlatas e até de não correlatas, é porque o nosso conselho não faz o trabalho que ele deveria fazer, que é fiscalizar. Um conselho profissional, ele tem 2 grandes pilares, né? Que é o registro, como você falou, e a fiscalização. Sim. Esses são os objetivos maiores de um conselho de fiscalização profissional. Sim. Agora, no século XXI, a gente não pode também imaginar que uma instituição dessa, que recebe o pagamento de anuidade dos profissionais que a compõem, fique também apenas nesses 2 pilares, que são os fundamentais e são os principais. Mas tem uma série de ações junto à sociedade, como você já enfatizou, eu vou perguntar para a Gina também isso agora, que precisam ser contempladas. E não só isso, a transparência é fundamental, né? Sim. Quanto recebe, qual é a receita de um conselho? Como é que se gasta? Para de colocar aquela foto pequenininha. Quando você quer abrir, não dá para ver nada. E importante também, isso vale também não só para o conselho, como para outras instituições. Sim. Você ter um balanço publicado que seja de forma que se entenda, né? Porque ninguém precisa ser um expert em contabilidade para poder... Tudo bem que a administração também, que você tem um conhecimento de contabilidade, mas não necessariamente profundo. Então, tem que ser até
a demonstração, né, tem que ser uma demonstração de fácil acesso, né? E não só para o administrador, para a sociedade, de modo geral. Afinal de contas, o Conselho vive das anuidades dos seus registrados, mas tem um dever com a sociedade. E um dos deveres para com essa sociedade é quanto é que ele arrecada, quanto é que custa. É a prestação de contas. O Conselho não tem apenas registrados pessoa física contribuindo. Tem as empresas também que atuam na área de administração, empresas na área de limpeza e conservação, recursos humanos, administração de condomínios, assessoria administrativa e por aí vai. Uma série de... Então, você tem toda uma... Né? Isso tudo, os responsáveis técnicos também, né? E aí, Gina, como é que é? O que você imagina também para o Conselho de Administração Marcos, do Rio de Janeiro? Vou falar aqui do Rio de Janeiro, né? Claro, a gente está falando para o Brasil todo, mas no nosso caso aqui, nosso pedaço, caso do Rio de Janeiro, eu vou focar nisso aqui, realmente. É porque como a gente tem uma chapa em conjunta, a gente acaba trazendo junto para publicidade, para explicitar melhor para poder os nossos ouvintes entenderem. Mas, assim, quando eu fui convidada a participar da formação da chapa, em 2018, eu passei a entender um pouco o mundo do Conselho, né? Porque, como administradora, realmente eu era registrada, pagava anuidade, me formei, me registrei, paguei anuidade e não via realmente o resultado daquilo. Por que eu sou registrada? Por que eu pago um conselho? Se eu, para ser nomeada em algum lugar, ninguém me pede isso. Se eu, para ser uma diretora, ninguém me pede isso. Eu não tenho que demonstrar que eu sou administradora. Eu não preciso disso. Entendeu? E aí eu passei a entender, junto com os companheiros, os amigos, a esse universo do Conselho e a começar a questionar também a minha profissão. E, junto com a Jussara, né, a gente troca muitas ideias e eu falo para você, Marcos, caso a gente vai lutar para ganhar essas eleições, para conseguir ocupar esses espaços, para trazer os administradores para dentro do Conselho de novo, como a Jussara falou, mas, acima de tudo, oferecer aos nossos companheiros administradores ferramentas de atualização, de qualificação. E não só isso, o Conselho também, ele pode também, o Conselho, servir como um núcleo de uma ação social de políticas públicas em comunidades, em lugares onde o Estado não entra. Os conselhos, não só o CRA, outros conselhos, podem fazer esse papel também. Podem trazer esses jovens para dentro também, para esse universo, porque futuramente podemos ter um aviãozinho do tráfego, largando o tráfego e sendo um excelente administrador, um formando, entendeu? Então, a gente tem que pensar nisso também. Assim, eu penso nisso, né? Eu sei que é um mundo, às vezes, de Alice, né? Que a gente gostaria muito que isso tudo acontecesse, porque é justo para a sociedade. Você vê, você acabou de falar aqui, a gente tem uma arrecadação qual é o benefício para o administrador? O que oferece para o administrador? Com a reciprocidade, né? O quê? Em época de campanha, você recebeu um e-mail te chamando para participar de uma palestra, de um seminário? Só em época de campanha? E ao longo de 2 anos, 3 anos, esse profissional que sai de uma pandemia e que o Conselho não olha para isso e ainda inscreve ele numa dívida ativa porque não conseguiu pagar? Quer dizer, na realidade, o inadimplente que está passando, se está inadimplente porque está passando por problemas, ou porque também não acredita no Conselho, mas de modo geral porque está desempregado, e aí você ainda é perseguido ainda pela instituição. Existem várias situações, mas a gente, de final de 2019 para 2020, 2021, Marcos, a gente passou por momentos muito difíceis, aonde o Conselho deveria ter tido um olhar mais humanitário para a classe. E você sabe quanto você pagou de conselho na época, a Jussara sabe, eu sei. E que se a gente não pagasse, o nosso nome estava na dívida ativa.
E para você suspender um pagamento, você não consegue fazer, porque eles não recebem e-mail, eles não visualizam. Então, isso tudo, essas são pequenas coisas que acontecem que o administrador que não participa, ele se sente desmotivado a votar, a participar, porque ele não vê uma reciprocidade do conselho perante a categoria dele, a formação dele. E quando que o conselho, na realidade, um conselho é politicamente forte, representativo e com reconhecimento dos profissionais, faz com que os próprios profissionais sejam bem vistos no mercado. Exatamente. E tem orgulho de dizer orgulho. que pertence àquele conselho. Orgulho, Marcos. Marcos, hoje você vê um formando de direito, quando ele passa na prova da OAB, Nossa. ele publica, passei, eu tenho minha carteirinha. Verdade. Eu tenho minha carteirinha da OAB, eu posso advogar. E nós, administradores? É verdade, é verdade. Qual o orgulho que você tem de postar uma carteirinha falando, eu sou administradora? Eu tenho orgulho da minha profissão. Até porque eu acho que eu escolhi bem minha profissão. Com certeza. Tá? Então, mas é muito diferente. Existe um abismo enorme. É isso que eu falo. Enorme. Que bom que para nós deu tudo certo, porque eu também tenho orgulho na minha profissão. Também sou apaixonada pela administração. E essa é a nossa luta. Se nós tivéssemos orgulho, nós não estaríamos disputando para defendê-lo. E essa é a nossa luta. É a gente participar dessa eleição, é vencer essa eleição para trazer esse orgulho nos olhos. Né? Resgatar esse orgulho ou trazer esse orgulho de administradores que nunca tiveram, tá? Para gente, para nossa profissão, para o nosso dia a dia. De você pegar, em vez de usar uma RG, puxar o CRA e mostrar na hora de pedir a sua identificação. Entendeu? São muitos resgates para fazer. Na verdade, o administrador tem que ter uma indignação cidadã. Indignação no sentido de fazer com que sua profissão, sua categoria seja forte, representativa e que a instituição que a defenda, aqui no caso é o Conselho Regional de Administração, no nosso caso aqui do Rio de Janeiro, seja forte o suficiente, representativa, para que ele possa, enquanto administrador, ser reconhecido e bem reconhecido, não só no mercado de trabalho, mas na sociedade de modo geral. Exatamente. Né? Isso é fundamental. Então é isso. Dia 22 de novembro. Vamos aproveitar então, para falar. Chapa 3, né? Mas eu sei que vocês também. É Chapa 3 para o dia 22 de novembro. Chapa 3, 22 Mas eu sei que vocês têm também um site, não é isso? Não, a gente quer fazer uma chamada. Vamos lá. Gina? Vamos fazer uma chamada. Eu falei para todos os administradores, né, de modo geral, porque é assim que tem que ser. A gente vai estar lá para trabalhar para todos. Claro. Mas a gente tem uma pauta feminina, de ampliar futuramente nas chapas, concorrendo para o conselho, ampliar nos cargos de direção, ampliar no dia a dia profissional, seja no serviço público, na administração privada. Então, a gente quer resgatar, né? Toda essa autoestima, como a Gina já falou, mas principalmente a gente quer resgatar e trazer para a gente, para bater papo, para conversar, para fortalecer o movimento de mulheres. E aí eu vou deixar a Gina dar um recadinho. Nós estamos implementando um canal no YouTube chamado ADM Mulher, né? Onde a gente vai discutir essas pautas, não só com mulheres, como homens também. Com homens também. Com homens também. Com diversidade também. Também, a gente quer pautar tudo. Tudo nesse canal. Vamos aí... Mas é de forma geral ou específico para administração, administradores? Olha só, Marcos. É bom para as pessoas saberem. A pauta principal é a administração. Entendi. A pauta principal é a administração. Mas isso não quer dizer que a gente não vai trazer para dentro do canal discussões diferenciadas. A entrega para a sociedade. Exatamente. Específica da administração. Mesmo porque, quando a gente fala de qualquer outro tema, a administração está incluída nesse tema. Tudo na nossa vida tem administração. Sim. Todos os temas. Né? Nós passamos por momentos super difíceis no nosso estado do Rio de Janeiro, na nossa prefeitura do Rio de Janeiro, por falta de quê? Sim. De administração. De planejar, de organizar. É ou não é? Da ferramenta básica. Falta da gestão. Não, o pessoal pode se preparar, porque o canal ele vai trazer vários temas. Na verdade, é um movimento, né? Movimento ADM Mulher. Então, ele está muito mais além, né? A gente podia ter criado um fórum, a gente podia ter criado um canal, mas a gente... Mas o CRA aqui do Rio de Janeiro tem uma comissão da mulher, mas funciona?
Nunca fomos convidados. Não, nunca fui convidada para nada. Eu não sei te nunca dizer. Recebeu um evento, um e-mail? Não, eu só recebo e-mail agora na eleição. Para votar. Recadinho, SMS, só isso. Mas para discussões da pauta, nunca recebemos. Somos administradoras, mulheres atuantes, nunca recebemos nenhum convite. Registrado em dia? Registrado não podia estar na chapa se não tivesse em dia. Exatamente. Então, assim, o canal está aí, o movimento das mulheres. É importante a gente falar que esse movimento é uma coisa que... E aí eu vou até te contar uma história, né? Que eu ia deixar para contar no dia do canal, mas eu vou contar aqui também. Desde 2018, quando a gente veio para a chapa, eu e a Gina, a gente formou uma amizade. E em 2019, quando a gente trabalhou junto, e foi até um período breve... Eu, ela e a administradora Fernanda Calino, que está na chapa... candidata ao Conselho Federal, Conselho Federal Chapa 3 também, né? Conversamos sobre esse movimento. Exatamente. Né? 2019. Falamos sobre isso e ficou ali guardadinho aquela ideia. Cada um foi para o seu canto, seguiu o seu caminho. Veio a pandemia, né? Que deixou a gente meio desnorteado. E agora... que a gente teve essa possibilidade de se unir, não ficou até arrepiada, juntas numa chapa no Conselho Federal, claro, ela no Conselho Federal, a gente no Regional, mas que a gente pôde, a gente falou, tá na hora de botar aquele nosso projeto lá de 2019. Todos podem se inscrever no canal, homens, mulheres, então, todos. Assim, é o que a Gina falou. O nome do canal é Movimento da Mulher, porque a gente quer pautar muita coisa sobre as mulheres. Mas o que a gente pauta sobre as mulheres interessa a sociedade como um todo, reflete na sociedade como um todo. A gente quer trazer todos os temas, a gente quer falar sobre... Eu até anotei. A gente quer falar sobre etarismo, a gente quer falar sobre maternidade, a gente quer falar sobre assédio moral, sexual, a gente quer falar sobre disparidade de salário, a gente quer falar sobre tudo, entendeu? Beleza. Então, esse é um movimento, a gente quer um movimento forte. E eu vou deixar um recadinho aqui de uma mulher que eu tenho admirado, porque quando a gente se propõe um projeto, a gente estuda também, né? Então, aqui toda a minha admiração à ex-jornalista e agora empresária, Ana Paula Padrão. E vou deixar para as mulheres que estão nos ouvindo uma frase da Ana Paula Padrão que eu li hoje e que está guardadinha, assim, que eu vou lembrar disso sempre. Sempre cultivei mais a coragem do que o medo. E é isso, gente. Vamos embora. Não tenham medo. Vem com a gente. Vamos juntas. Vamos votar. Mulher 22, vota em mulher, sim. 22 de novembro. Vamos votar 22 nessa de novembro, chapa. chapa 3. Chapa 3. Regional, chapa 3 federal. Se inscreve no canal, porque a gente quer ver vocês por lá. É um Fala de resgate novo, da administração. O endereço do canal. Fala de novo aí o canal. O endereço do canal qual é? É no YouTube, né? No YouTube. No YouTube. No YouTube. Qual é o nome do canal? ADM Mulher. Tá. Então, pessoal, o Fala ADM Podcast agradece muito a Jussara Martins e a Gina Pérez pela participação, pela presença, pelo bate-papo. Com certeza retornarão aqui. E a gente vai fazer novos outros encontros, outras conversas em relação às eleições para o CRA desse ano. Marcos, muito obrigada aí pela abertura do espaço. Não, mas até porque também eu tô na chapa, então... Nós é que agradecemos. Nós que temos a agradecer, porque você dá abertura para a gente fazer um bom debate, divulgação do nosso canal também. Afinal de contas, é a oposição unida, né? Na chapa 3. Oposição unida. Então, assim... Chapa 3, oposição unida. E vamos mudar esse conselho. Vamos mudar. Vamos mudar. Isso é que é mais importante. Até porque a chapa 1 e chapa 2 são situação, na realidade, né, dividida. A oposição mesmo está na chapa 3. Exatamente. Né? Unida. A oposição unida, claro. Por isso que você está aqui entrevistando a gente. Estamos Estamos unidos. Unidos venceremos. Com certeza, sempre. Ninguém faz nada sozinho. Tá legal. Muito obrigado mais uma vez a vocês. Nós que agradecemos. Agradecemos, Marcos.